Olá, pessoal. Vamos falar do teorema da superposição e resolver dois exercícios que já estão no Moodle, alguns exercícios relacionados à aula de segunda-feira e à aula de hoje. Vamos lá. O teorema da superposição ele é muito importante porque ele simplifica bastante os circuitos e permite que você tenha um circuito mais simples para analisar utilizando as leis de Kirchhoff e consiga obter resultado de uma forma bastante simplificada. Basicamente, a ideia é o seguinte: você pode ter várias fontes de tensão e de corrente também, e você faz o seguinte: você desliga essas fontes e deixa apenas uma delas ligada e calcula a tensão elétrica sobre um dos resistores. No caso aqui, a ideia é o seguinte: você quer saber a tensão elétrica ou a corrente elétrica sobre um resistor desse circuito. Você tem vários resistores nesse circuito, mas você quer saber a tensão elétrica sobre um deles. E tem várias fontes de tensão nesse circuito. E você precisa saber essa tensão elétrica nesse resistor devido a essas várias tensões elétricas, ou também várias correntes elétricas geradas por várias fontes de corrente. Então, você vai calcular a tensão elétrica em cima desse resistor devido a esse gerador de tensão. Depois, a tensão elétrica sobre esse resistor devido a este outro gerador aqui, apenas ele. E assim sucessivamente. A tensão elétrica sobre esse resistor devido a esse outro gerador aqui. Depois você vai calcular a tensão elétrica sobre o resistor devido a uma determinada fonte de corrente, por exemplo, e assim sucessivamente. E no final, você soma. Faz a soma, simplesmente. Se der algum negativo, você considera o sinal negativo na soma. E acabou. Você vai ter o resultado da aplicação do teorema da superposição. No caso aqui, o circuito tem que ser linear, tá ok? Para anular uma fonte de tensão, você basta curto-circuitar só isso. Aqui está aqui uma fonte de tensão, aqui é a fonte de tensão. Vou colocar aqui o computador, a fonte de tensão, você faz o curto-circuito, só isso. E a fonte de tensão ela foi removida do circuito. Remover fonte de tensão significa colocar um curto no lugar, só isso. Agora, remover uma fonte de corrente é abrir. Isto, remover fonte de corrente é abrir. Precisa lembrar disso para poder utilizar aqui o teorema da superposição, tá ok? Outra coisa, no caso de fontes dependentes, você não pode fazer isto. Não pode nem colocar um curto e nem abrir. Tem que manter a fonte dependente no circuito. Você pode transformar a fonte dependente. Você tem uma fonte dependente de corrente, você pode transformar ela numa fonte dependente de tensão. Se tem uma fonte dependente de tensão, pode transformar ela numa fonte dependente de corrente, mas não pode tirar ela do circuito. Existe esse princípio aqui, você tem que aplicar, mas não pode tirar, tá ok? É uma observação que a gente deixa aqui. Vamos fazer um exercício. Vamos resolver esse exercício utilizando o teorema da superposição. A ideia é remover as fontes e deixar uma apenas. E vamos fazer o seguinte, vamos remover aqui, primeiramente, a fonte, essa fonte aqui vai ser removida, e essa aqui, e vamos deixar apenas essa. Então vamos redesenhar o circuito, removendo a fonte aqui. Então essa fonte aqui, como é uma fonte corrente, ela vai ficar em aberto, e a fonte de tensão vai ficar um curto no lugar. Então vai ficar assim o circuito. Aqui o lugar onde estava a fonte de tensão. Ficou apenas a fonte de corrente de 2 amperes no circuito. 2 amperes aqui, aqui 2, 2 e 1 ohm. E aqui a corrente e
X'. Vamos chamar de X' corrente devido a essa fonte de 2 amperes. E agora é só calcular. Aqui a gente pode aplicar o divisor de corrente. Então, X' vai ser igual a 2, que multiplica 3, que é essa resistência aqui, dividido por 3 mais 2, que vai dar 6, dividido por 5 amperes. Então, essa aqui é o X'. Vamos deixar ele guardadinho aqui. X' igual a 6 sobre 5 amperes. Vamos agora apagar aqui e vamos calcular. Vamos trocar as fontes. Vamos lá, rapidinho. Apagando. Vamos lá. Agora nós vamos remover. Vamos remover agora essa fonte aqui. E vamos manter essa fonte agora. Essa aqui vai ficar e essa aqui vai sair também. E essa aqui também vai sair. Vamos redesenhar o circuito. Então, vai ficar essa fonte. Essa aqui ficou. Essa aqui foi removida. Aqui fica a resistência. E essa aqui foi removida. Então, 2, 1, 2 e 5 amperes. E vamos calcular o Ix aqui. O Ix, 2 linhas. Tá ok? Então, Ix, 2 linhas, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 5 amperes, divisor de corrente novamente, vezes 2, que é essa resistência oposta a essa, dividido por 2 mais 1, que é 3. Que vai ser a corrente que passa agora, o X' vai ser essa corrente que passa por essas duas resistências, que tem como equivalente 3 ohms. Então, vai ser 10 dividido por 5, que é igual a 2 amperes. Então, Ix, 2 linhas, 2 amperes. Que é devido aos 5 amperes apenas. Vamos agora para a última fonte que a gente vai considerar, que é a fonte de 26 volts. E vamos abrir as duas fontes de corrente que foram consideradas. Então, vamos lá. Vamos agora considerar apenas a fonte de tensão. O circuito vai ser redesenhado dessa forma. 2, 1, 2, 26 volts. E aqui está o Ix, que agora vai ser o Ix 3 linhas. Como que nós calculamos agora? Temos aqui 3 resistências. Simplesmente, a gente pode calcular, aplicar a lei de Ohm aqui, né? O Ix 3 linhas, Ix 3 linhas, vai ser igual a tensão, 26 volts, dividido pela soma das resistências. 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Pronto. Achamos o Ix 3 linhas. E aqui tem um detalhe que nós devemos levar em consideração, em todos os casos, o sentido de Ix. Em todos eles, ele estava descendo, não é? Isso, estava assim, descendo. Então, o Ix vai ser igual à soma. 6 quintos mais 2 mais 26 quintos, que vai ser igual a 8,4 amperes. Ok? Então, esse é o resultado do nosso exercício. E agora vamos fazer esse. Vamos lá, pessoal. Vamos resolver, então, esse exercício, mais esse exercício aqui, e usando o teorema da superposição. Então, a ideia, a gente já viu no outro, é retirar fontes e resolver.
Então vamos retirar essa fonte aqui primeiro. Vamos escolher aqui a fonte. Vamos tirar a fonte de tensão primeiro e retirar essa outra fonte aqui e deixar só essa, tá ok? Então vamos lá. Então, como a gente faz para tirar? Basta vamos apagar aqui a fonte de tensão, apaga aqui a fonte de tensão. Na verdade, a gente não apaga ela, mas a gente coloca um curto-circuito no lugar dela. Não pode esquecer disso. E a fonte de corrente deixa um circuito aberto no lugar, tá bom? Vou deixar aqui representado, indicando aqui que a fonte de corrente foi removida daqui. Então, agora a resolução fica bastante simples, tá? Porque vocês notam que ficou aqui o R3 em paralelo com R1 e R2 em série. E nós notamos aqui que temos um divisor de corrente, R2, um divisor de corrente aqui do I2, perdão, I2 se divide aqui nesse divisor de corrente que vocês estão vendo aqui, tá ok? Então vamos fazer aqui a corrente que a gente quer descobrir, o I, vamos chamar ele de I', que é a corrente I devido a I2, vai ser 2, que é essa corrente aqui, multiplicado por R1 mais R2, que é 10, dividido por 10 mais 14, que é 24. Isso vai dar 0,83 amperes. Então, essa primeira corrente, devido a essa primeira fonte que foi considerada. Vamos anotar aqui, I' igual a 0,83 amperes. Vamos guardar para a gente utilizar depois. Vamos agora retornar aqui as nossas fontes. Então, a fonte de tensão volta. Ela volta aqui, como estava antes. 10 volts. E a fonte de corrente volta aqui, como estava antes. 3 amperes. Quem que a gente tira agora? Vamos tirar as duas fontes de corrente. Tirar essa aqui fora. Fica apenas a fonte de tensão. E vamos resolver apenas com a fonte de tensão. No caso aqui, a gente aplica a lei de Ohm apenas. Então, o I, vamos chamar de I duas linhas, que é o valor de I apenas com a fonte de tensão. É bom sempre memorizar isso, né? O I duas linhas é o valor de I apenas com a fonte de tensão. Se quiser usar outra nomenclatura, sinta-se à vontade. Então, vai ser 10 volts dividido por a soma das resistências, que é 24, né? Então, 10 dividido por 24, vou fazer a conta. 10 dividido por 24, vai ser 0, a outra aqui era 20 por 24, né? E aqui é 10 por 24, então, vamos deixar assim, 10, 2, 4, 1, 6, 4, 1, vai, amperes, que é a metade do outro. E duas linhas vai ser igual a 0,41 amperes. Está aqui guardadinho. E vamos calcular agora para a última fonte de corrente, no caso, né? Então, a gente vai voltar às fontes. No caso aqui, a fonte corrente de 3 amperes e a fonte corrente de 2 amperes. Voltaram as fontes de corrente, como estavam antes. E agora a gente vai tirar a fonte de tensão. Vai sair, vamos apagar ela aqui. Só que a fonte de tensão, lembrando que ela fica um curto no lugar da fonte de tensão, tá? E a fonte de corrente aqui fica em circuito aberto. Lembrando que, vou deixar aqui só para lembrar que a gente tirou ela. Agora vamos concluir calculando aqui a corrente I devido à fonte de 3 amperes. Então, vamos chamar ela de 3 linhas. 1, 2, 3. Aqui vai ser um divisor de corrente.
E só que note que a corrente de 3 amperes ela está apontando para baixo. Então, essa corrente vai estar para cima. Então, vai ser menos 3, que multiplica 6, porque é o divisor de corrente, dividido por 24, que é a soma das resistências. Que vai ser menos 3 vezes 6, 18, 18 sobre 24. E a corrente I, portanto, vai ser a soma, é 0,83. Lembrando que era 20 sobre 24. O 0,41 amperes era 10 sobre 24. E agora o menos 18 sobre 24, que vai ser igual a 0,5 amperes, que é o resultado do exercício. Pronto. Tem alguns exercícios agora no Moodle para vocês fazerem. E qualquer dúvida, a gente está à disposição para ajudar, tá ok? Então, valeu, pessoal. Até mais.